E sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus em todo o universo, havia felicidade, de paz e alegria e harmonia por toda a criação infinita de Deus. Houve, porém, um ser que preferiu perverter essa liberdade e desistiu do caminho da felicidade na presença de Deus para afundar-se numa rebelião contra o governo do Criador. A Bíblia fala de um ser que nós chamamos de Lúcifer. Este era o primeiro dos querubins cobridores, santo e incontaminado. E a Bíblia fala que esse ser, ele ansiou estar no lugar de Deus. Os textos que irei ler aqui para você nesse momento estão em Ezequiel capítulo 28 e também em Isaías capítulo 14. E os versos que irei ler são esses aqui. Assim diz o Senhor Deus. Ele diz: Tu és um anel de perfeição. Tu és cheio de sabedoria e de formosura. Estava tu no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. Tu eras um querubim, um anjo da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias tu, anjo, no monte santo de Deus, e no brilho das pedras tu, anjos, andavas. Perfeito tu eras nos teus caminhos, desde o dia que tu foi criado, ó anjo, até que se achou maldade em ti. Tu elevou teu coração por causa da tua formosura, e corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Estimas você, sim, você estimas no teu coração, se fosse um coração como o de Deus. Tu dizias no teu coração: eu irei subir ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Deus Altíssimo. Essas passagens que li estão em Ezequiel 28 e Isaías 14. E aqui fala sobre este anjo que decidiu rebelar-se contra o governo de Deus. Ele queria ser semelhante ao Deus Altíssimo e receber as honras que apenas Cristo, o Filho de Deus, poderia merecer. Ele cobiçou a honra do infinito Pai que ele tinha conferido ao seu Filho Jesus. Esse príncipe dos anjos inspirou ao poder que era prerrogativa apenas de Cristo. O orgulho que ele alimentou, o desejo que ele teve no coração de estar no lugar de Deus, levou este anjo a se rebelar-se contra o Criador. As honras conferidas a Lúcifer não despertavam gratidão para com o Criador. Lúcifer era um anjo de luz, cobridor, tinha uma grande função no céu, mas mesmo assim ele não foi grato a Deus. Ele queria mais, queria ser igual a Deus. Descontente entre os anjos, deixou ele o lugar da presença de Deus e saiu a começar a difundir descontentamento entre os anjos. Ele se esforçou para levar a insatisfação no céu e começou a levar os anjos a questionarem as leis do governo do Senhor. Ele começou a insinuar que as leis de Deus eram desnecessárias. Deus suportou longamente a Lúcifer no céu. Deus deu a ele com toda certeza oportunidades para que ele pudesse voltar atrás. Mas as faculdades mentais deste anjo foram então aplicadas à obra do engano. Ele começou a ganhar a simpatia dos anjos e começou a simular que havia algo errado no governo divino. Lúcifer usou o engano e a mentira, e Deus não usaria isso para se defender lá no céu. Lançava assim este anjo dúvida sobre as vontades de Deus e a lei do Senhor. Deus, em sua sabedoria, permitiu que Satanás levasse avante a sua obra, porque agora ele já estava com o nome de Satanás, que quer dizer adversário. De Lúcifer, anjo de luz, se tornou Satanás, anjo adversário ou um inimigo de Deus, através das mentiras e acusações deste anjo caído, que tinha caído da sua posição de estar ao lado de Deus. Satanás, ele fez de tudo para levar os habitantes do céu a irem contra Deus. E alguns anjos foram enganados por ele e seguiram a Lúcifer e rejeitaram o governo divino. E houve, conforme diz a Bíblia, uma batalha no céu. Deus não destruiu Satanás no momento. Se ele tivesse feito isso, os habitantes do reino celestial, os anjos, querubins e serafins e tudo que Deus criou, não entenderiam por que Deus teria feito aquilo. Eles não entenderiam por que Deus teria destruído a Satanás. Por isso Deus permitiu que o diabo permanecesse ainda com a sua obra por um bom tempo, até que todo o universo pudesse entender e compreender
quão terrível é o ato de rebelar-se contra Deus. Por isso, ainda hoje, o mundo passa por sofrimentos. A obra do engano está sendo cada vez mais desenvolvida. E Deus permitiu e está permitindo, sim, que o mal se desenvolva-se até um certo ponto, para que os habitantes do mundo e os seres celestiais possam compreender o quão maligno é o pecado e aquele que originou o pecado, Satanás. E a história conta que quando Lúcifer atacou o governo de Deus, ele foi também para o ataque físico, para tirar o trono de Deus. E aí houve guerra no céu, conforme está no capítulo 12 de Apocalipse. E foi expulso o diabo juntamente com seus anjos. E conforme diz a história, eles foram expulsos e Lúcifer encontrou na terra um lugar para enganar. E ali enganou o primeiro casal, Adão e Eva, para fazer a raça humana cair. Mas conforme a história vai se desenrolando na Bíblia, Cristo veio à terra para eliminar a obra do inimigo. E quando Cristo foi crucificado, ali iniciou-se uma obra de derrota para o inimigo. O príncipe do mal exerceu todo o seu poder e engano a fim de destruir Jesus. Mas Jesus tinha vencido e morrido sem nenhum pecado para salvar a humanidade. Satanás empregou homens como seus agentes a fim de encher de sofrimento a Cristo para ver se ele pecava nos momentos finais. Mas Cristo não pecou, se tornando assim o nosso único e suficiente Salvador.